E aí galera, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, esta semana Deus me inquietou para fazer uma dinâmica diferente, espero que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo. O Rodrigo vai estar me acompanhando, me ajudando a ministrar essa palavra sobre a vida de vocês. Mas antes de começar qualquer coisa, nós vamos orar para que Deus se manifeste e seja Ele falando e não as nossas bocas, e sim apenas sejamos um instrumento, amém? Senhor Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Pai, nos prostramos diante de Ti, Senhor, para que Tu nos use apenas como instrumento e canal de bênção, Pai. Que a partir desse momento a nossa boca seja tomada pelo Teu Espírito Santo e que seja falado apenas aquilo que Tu queres, Senhor. Que Tu abra o entendimento de todo aquele que tem assistido esses vídeos, Pai. Que eles sejam impactados pela Tua mensagem, pela Tua palavra, Senhor. Que ao final dessa palavra, Senhor, eles não saiam como pessoas normais, mas saiam como Moisés saiu ao falar com o próprio Deus no Monte Sião. Senhor, eu decreto que em nome de Jesus Cristo haverá prosperidade e provisão na casa de cada um, que a Tua graça vai se manifestar, Senhor, e eles serão a cada dia mais a Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, o Espírito Santo, ele vinha me inquietando ao longo dessa semana com o que fala no livro de Jeremias 29, 13, onde vai falar: e buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Sabe, e Deus ele começou a ministrar sobre essa mensagem, esse versículo no meu coração, falando que na palavra, toda vez que a gente ouve a expressão buscar-me-eis, quando toda vez que Deus nos incentiva a chegar mais perto dele, ele não fala a questão do tempo. E eu comecei a meditar sobre isso e o Espírito Santo começou a me revelar, cara, buscar-me-eis e me achareis, ele não está dizendo quanto tempo tu tem que buscar, ele está dizendo que tu só tem que parar quando tu encontrar ele, sabe? É algo fenomenal e nós como jovens, como fala a geração micro-ondas, que é tudo para ontem, mas às vezes o propósito, os planos de Deus, ele demora um pouquinho mais. Só que a gente começa então a caminhar com Cristo, a gente começa então a buscar Cristo e as coisas não acontecem da maneira que a gente espera e a gente para. E a gente para tão perto de receber as bênçãos, sabe? Em Jeremias 33 vai dizer: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe, mais uma vez ele está te insistindo a clamar. Mas, Vitor, eu tenho clamado, eu tenho buscado e eu não tenho visto a manifestação de Deus. Cara, eu tô aqui para te dizer, busca mais, corre mais, só para depois que tu tiver um encontro com ele. E o Espírito Santo hoje me falava que quando a gente tiver esse encontro com ele verdadeiramente, a gente não vai parar, porque a gente vai querer permanecer lá. Porque é onde Deus vai fazer as maiores coisas, as melhores ministrações vão sair quando a gente estiver colado nele. Mas não desista. Busca com toda a intensidade, com todo o coração. E em Marcos 12:30 vai dizer: amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Mais uma vez ele começa a insistir: cara, me busca, até tu me encontrar. E Deus ele deixa uma certeza aqui, lá em Jeremias, ele diz: e você vai me achar. E a gente precisa só dessa certeza, que se a gente se prostrar, buscar e seguir orando, meditando, caminhando em direção a Deus, certamente a gente vai encontrar ele. E aí eu vou deixar pro Rodrigo liberar aí. Esse é um erro dessa geração, né, como tu falou ali, é uma geração muito imediatista, que quer tudo para ontem, esquecendo de que Deus tem um propósito, mas que também é necessário haver renúncias, né? O Espírito Santo ele vai habitar em um ambiente imundo, onde há sujeira, onde ali habita o pecado, habita também a iniquidade. Então, que a gente vinha entender que o buscar Deus não é somente buscar, eu vou buscar e creio que Deus vai ouvir. Deus vai ouvir se haver obediência, se haver renúncia, se o Espírito Santo tiver ter acesso ao coração. Então, é importante que a gente venha tá com o coração contrito, quebrantado. Não pode rir, mano. Não tô rindo, segue aí, não vou cortar. Vai. Mas sabe que isso que o Rodrigo tá falando é muito interessante, né? A gente para pra pensar as maiores bênçãos que ocorreram dentro da palavra, né? A gente começa a olhar ali grandes nomes, tipo Moisés. Cara, Moisés ele é insaciável na busca por Deus, né? Eu lembro que a palavra que foi ministrada lá no Flame falava sobre Moisés se retirar de tudo só para chegar à presença de Deus. E claro que isso não foi da noite pro dia, né? A gente vê ali que Moisés teve
o primeiro encontro com Deus lá quando ele estava pecador, ele tinha acabado de matar um homem, se passaram 40 anos, e eu creio que aquilo de ruim ainda estava dentro dele. E aí quando ele teve um encontro com Deus ali, ele começou então essa busca. E a gente vê ali que teve um longo caminhar para ele ter essa busca, entender mais de Deus. E é isso que a gente tem que buscar, sabe? E é o que a gente mais tem dificuldade de entender, que a gente tem acesso ao Pai, né? Graças ao sangue do Cordeiro, o véu foi rasgado e a gente tem acesso ao Pai. Então a gente não precisa clamar para que Moisés suba ao nosso lugar e tenha um encontro com o Pai, como antigamente, que era o sumo sacerdote que buscava a presença do Senhor e entrava no Santo dos Santos. Não, a gente tem acesso à palavra, a gente tem acesso ao Espírito Santo, só que a gente precisa entender que a nossa carnalidade, os nossos limites, ou o pecado, ou até mesmo aquilo que o inimigo tenta sabotar, tenta nos colocar em nossa mente, as nossas limitações, não pode ser o que vai barrar o nosso acesso à presença do Senhor. Então, esse versículo aí, até ali em Jeremias 29:11, diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, o Senhor, antes mesmo, também em Jeremias diz que antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido e designado profeta das nações. Então, Ele sabe os planos que tem para nós. Só que nós temos o livre-arbítrio, então cabe a nós buscar Ele e fazer da nossa bênção, das nossas vidas bênção, e liberar um rio ao qual o Espírito Santo possa fluir e alcançar outras vidas, ou uma vida que vai envergonhar o Evangelho, vai envergonhar também o nosso lado carnal, o nosso lado como homens, não só homens de Deus, mas homens da sociedade, porque se o Espírito Santo não tiver, se a presença do Senhor não tiver, o que vai ter de bom? Só carne e osso. Então, é o que teve ministrado. Não, mas é isso mesmo. Sabe que tu tava falando aí que Deus ele nos escolhe Deus do ventre da nossa mãe. E sabe que por muito tempo pra mim eu não entendi exatamente como era isso, né? E aí o Espírito Santo começou a ministrar. Cara, o Espírito Santo tem falado muito comigo, né? Então ele começou a ministrar a fundo sobre isso. Ele começou a me levar a situações da minha vida, sabe? E embora todos nós a gente tenha um passado pecaminoso, todo mundo errou, todo mundo é falho, todos os dias a gente tem que estar pedindo perdão a Deus, a gente não consegue atingir a perfeição porque isso é Jesus e a gente nunca vai chegar lá, mas a gente precisa ter essa referência. Eu comecei a analisar cada situação e o toque de Deus, mesmo quando eu fazia escolhas erradas, Deus ainda me guardava, me conduzia e, sabe, é isso que a gente quer te incentivar, sabe? A busca por Deus, ela é uma busca gradativa. A própria palavra fala, o apóstolo Paulo, ele é muito firme quando ele usa duas expressões que é vivemos de graça em graça e de fé em fé. E aí tu para pra pensar, mas por que ele usou a palavra graça em graça, né? Graça sobre graça e tudo mais. Então ele fala sobre uma gradativa, um crescimento teu ao longo da tua caminhada, uma construção que tu vai fazer. E é tudo pela graça de Deus, sabe? A gente não tem capacidade nenhuma, nem tampouco de estar aqui falando, ministrando algo sobre a tua vida, mas tudo isso é a manifestação do Espírito Santo. E não nos torna melhor ou pior que alguém, mas a gente está aqui com o coração disposto. E tu pode ter acesso a tudo de Deus, mas tu precisa buscar Ele, sabe? E o primeiro mandamento, ele é tão intenso que ele diz, me busca com toda a tua força, intensidade, com tudo que tu tem. E aí as pessoas, elas começam a esquecer que tudo que tu tem é o teu dinheiro, o teu tempo, as escolhas, as renúncias, sabe? A gente para pensar, lá no Velho Testamento fala sobre uma chama no altar que nunca se apaga. E essa chama, para ela se manter acesa, que é uma chama de adoração a Deus, a gente precisa todos os dias queimar algo, né? Uma chama, propriamente dita, ela, se não tiver combustível, ela começa a apagar. E Deus, ele nos incentiva a queimar todo dia um pouquinho do nosso eu. Sabe, eu vi um podcast muito top, o cara falava que vai chegar nisso no Buscar Me Eis, que o cara fala assim, eu lembrei de Maria quebrando vaso de alabastro aos pés de Jesus, né? E naquele momento ela estava entregando tudo que ela tinha de mais valioso. E na nossa sociedade hoje, o que a gente tem de mais valioso? É o nosso tempo. E aí, quando tu abre mão das coisas do mundo, abre mão de alguns prazeres teu para te adorar a Deus, tem uma recompensa, que entra no Buscar Me Eis. E aí, quando a gente busca Ele com um coração contrito, verdadeiro, cara, há a manifestação de Deus. Tipo, Deus, ele não precisava fazer tudo isso, porque ele já é o grande eu sou, ele já é maravilhoso, só que ele ainda nos recompensa. E isso eu acho fenomenal, sabe? A recompensa de Deus sobre as nossas vidas, cada dia ele fazer com que a gente cresça um degrau mais. Só que
toda a caminhada, ela precisa ter um início, né? Sabe, ontem na vigília, o Espírito Santo ministrava muito sobre a caminhada de Moisés, do final do monte até o topo para poder encontrar a face de Jesus. E a gente esquece de parar e olhar essa caminhada, porque o monte era alto, o Monte Sião. E aí ele começa aquilo com uma voz: Moisés, suba. E aí, se a gente para entender, imagina se aquele monte não tinha pedras, talvez a caminhada não fosse uma caminhada tão simples, porque a palavra não fala sobre isso, mas pode ser que seria difícil chegar até lá. Mas Moisés, ele ouviu a palavra e entendeu: eu preciso chegar até o topo. Deus tem algo extraordinário, eu vou ver a face de Deus lá em cima, e ele só se moveu. E é o mesmo que a gente tem que acontecer conosco. A palavra de Deus, ela é para todos nós. Quando ele fala buscar-me-eis, é para todo mundo. Todo mundo tem o chamado para buscar a Deus. E só que é a escolha de cada um que vai determinar o sucesso ou não do propósito, sabe? E aí, muitos de nós, e eu falo por experiência própria, a gente começa a caminhar com Cristo, a gente começa a buscar. E como eu falei ali no início, às vezes as coisas não acontecem do dia para a noite. Mas quando eu paro hoje para olhar há 2, 3 anos atrás, eu vejo promessas, eu vejo oração que eu fiz lá atrás se cumprindo hoje. Eu vejo o Senhor me cuidando de uma forma hoje que eu não via lá atrás. E Ele me mostra isso: filho, olha de onde eu te tirei e olha para onde eu estou te levando. Só que a gente tem que ser perseverante. Acho que a pastora falou muito hoje no culto sobre o que é perseverança. Isso que tu estava falando sobre o monte, a gente vê também a nossa geração que o povo daquela época ali, só pelo conduzente estar lá subindo ao monte, já se perdia da presença do Senhor, né, do Espírito Santo. Porque eles estavam tendo alguém para conduzir aquela adoração, que a gente não venha terceirizar a nossa adoração, que a gente não venha depositar as nossas fichas a algum ministro, ou descentralizar a adoração que tem que ser direcionada ao Senhor, a, sei lá, pessoas, esposa, que a gente não venha levantar altares para esse tipo de adoração. E como tu tá falando ali, em relação também às pessoas desse tempo, porque muitas vezes, tipo, o Espírito Santo, ele vem e toma alguma coisa de nós, ou tira alguma coisa, e a gente não entende no momento, de imediato, o porquê, qual foi a razão pelo qual ele agiu, mas aquilo ali muitas vezes é alguma oração que a gente pediu para que ele nos livrasse de algum mal, ou até mesmo que a vontade dele viesse a se cumprir, mas, pô, tipo, se a vontade dele está se cumprindo, será que a gente está disposto a aceitar aquilo que ele tem para nós? Ou é a nossa vontade do nosso coração, sabe? E isso vem ministrando muito a minha vida, porque ultimamente Deus tem movido as estruturas, Deus tem tirado algumas coisas de mim e eu fico, poxa, tipo, eu não sabia que ia doer tanto assim, sabe? Mas eu entendo que Ele está no centro, que a vontade dele é soberana e é isso, né? Deus é maravilhoso. Sabe, tu falava aí e volta lá pro versículo de Jeremias que a gente tava falando, né? Que ele fala: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aí entra no porquê que ele mexe na nossa estrutura, né? Eu tô falando e é tremenda essa colocação quando fala: eu orei e pedi que coisas fossem removidas da minha vida, pedi que eu me aproximasse mais de Deus. E aí Deus começa a movimentar as estruturas, porque foi uma oração feita por nós. Sim. E a gente é pegado àquela estrutura e ele fala: eu vou te mostrar, né? Coisas que tu não sabes. Ou seja, ele vê conversas que a gente não ouve, ele sabe se tá em lugares que nós estamos. E ele sabe a intenção do coração de cada um. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente começa a ver o cuidado. E aí quando ele fala que eu vou te mostrar, é que a gente não entende no momento. Não sei se contigo, assim, no primeiro impacto é difícil entender o que Deus está fazendo. Mas depois ele começa a mostrar: filho, sabe por que eu desatei esse nó aqui? É porque lá na frente ele ia enredar e isso ia causar talvez a tua morte espiritual. E aí a gente vê todo esse cuidado de Deus, né? Que é maravilhoso. Que só quem tá buscando, quem tá se entregando vai enxergar, né? E hoje olhando para trás, eu vejo algumas coisas que na épocas atrás, parecia como perda, né? E para mim era o fim do mundo, aquilo ali era o fim, era o meu limite, mas na verdade hoje eu entendo que era um propósito que Deus tinha para a minha vida. E muitas vezes a gente tem que tentar olhar com uma ótica do reino, né? A gente vem implantar o reino em nossos corações, ao nosso redor, e ver com uma ótica de Deus aquilo que Ele quer para nossas vidas, o porquê. Em vez de perguntar o porquê, mas sim para quê. Para que Ele está fazendo
tal ação, ou para que ele está removendo tal pessoa, digamos, tal situação, para que ele está nos colocando em tal situação. Mas aí, muitas vezes, ele está nos forjando nosso caráter, ou nos capacitando, gerando autoridade para que a gente possa futuramente gerar cura em outras pessoas, ou também lidar com tal situação. Sabe, tu falando sobre isso, eu tava lembrando de que Deus, quando tu quer buscar ele vai fazer algo fantástico na tua vida, com certeza. Só que eu lembro de escolhas que a gente faz, e são escolhas que nos levam a viver algo que não era perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas a vontade permissiva dele. Só que mesmo assim ele pega aquilo e transforma em algo bom, né? E isso é maravilhoso quando tu começa a entender isso, que é o que tu tava falando, Sim. né? Tipo, quando tu toma uma atitude de, cara, eu vou sair pra beber com os meus amigos. Não é a vontade boa, perfeita, agradável de Deus, mas ele permite que tu tome essa decisão, porque é uma escolha tua, ele não pode influenciar nisso. Porém, quando tu vai lá e se afunda na bebida, algo assim, e tu quer voltar para Cristo, ele te recebe de braços abertos, ele cura tuas feridas e ele te dá autoridade para curar outras pessoas nisso. Mas não quer dizer que esse era o plano perfeito de Deus para tua vida. Porém, ele pegou a situação que tu decidiu e ele transformou em uma coisa nova e boa. E aí, quando a gente começa o processo da busca, certamente, que nem o Rodrigo estava falando no início, setas precisam ser removidas, impurezas precisam ser removidas. E para ser removida uma impureza, é só quando a gente é exposto à prova de fogo. Porque a palavra fala que o fogo de Deus, ele não é consumidor, ele é purificador. É diferente. Ele começa a te levar a situações onde ele vai poder arrancar cada uma das amarguras que tu mesmo causou, sabe? E isso a gente tem que ser maduro. Todas as escolhas que a gente tiver, elas vão ter consequências, só que Deus, ele é fantástico, tremendo, que ele pode pegar hoje as tuas consequências. Eu não sei o que tu tá vivendo hoje, mas o Espírito Santo tá guiando para falar isso. Tudo que tu tá vivendo hoje, ele ainda pode transformar em coisas boas. Essa situação ruim a qual tu se encontra por decisão tua, porque não é a vontade boa, perfeita, agradável de Deus, ele vai transformar em algo bom, que vai gerar vida em outra pessoa. Então não desista, dê o primeiro passo, talvez nessa noite, ou se tu tá na caminhada já, busca até encontrar ele, sabe? Cara, isso aí me veio à memória José, né, cara, que foi, cara, posto a fogo ali, né, fugiu da tentação, né, evitou o contato com o pecado, porque é uma coisa que o meu pastor, nosso pastor falava lá, que três coisas que motivam a pecar, que é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, cara, se tu brincar com o pecado, ele não vai brincar contigo. E José, ele se negou, cair naquela tentação, fugiu, foi colocado à prova, né? Foi colocado na prisão lá e mesmo lá num ambiente ao qual não era propício para ele, digamos, não tem como entender o porquê que ele foi colocado num lugar ao qual ele não merecia. Mas mesmo assim ele não negligenciou, ele buscou a todo instante a presença do Senhor, buscou a todo instante encontrar a face do Senhor. E, cara, algo que era para ser uma maldição, Deus transformou em bênção, cara. Lá numa posição de preso, Deus colocou ele numa condição de governar a cadeia, porque ele foi colocado como governador da cadeia, ele estava à frente de todo mundo que estava lá dentro. E, cara, ali já estava sendo gerada autoridade, porque ele foi governador do Egito. Então, tipo, algo que era para ser uma maldição foi gerado, né? Deus transformou em bênção. Então, é isso que muitas vezes a gente não entende, né? O porquê que a gente está passando por tal provação. Mas Deus só quer saber até onde a gente vai permanecer, até onde aquilo vai gerar perseverança e fé de que Ele é todo soberano, que Ele realmente está no controle de toda a situação. E então é muito importante a gente buscar isso de todo o coração, não negligenciar isso, não negociar com o pecado. E realmente, tipo assim, ó, muitas vezes a situação vai vir ou para nos paralisar ou para nos cegar, nos tirar do propósito. Então a gente vem manter com o nosso coração firme nele. E Deus vai agir. Deus é tremendo. E o bacana de citar José, né, é que a decisão dele não mudou só a história da vida dele, né? Ele mudou toda a história do povo de Israel, né, dos irmãos dele. Então o teu posicionamento hoje, ele pode mudar toda a trajetória, não só tua, mas da tua família, amigos, pessoas à tua volta. Tu é um influenciador para Deus. Tu pode levar a palavra de Deus. Tu pode ganhar almas para Cristo, mas tudo tá no que o Rodrigo falou. Uma decisão simples, se afastar do pecado e voltar o coração para Deus. Vitor, do dia para noite eu consigo isso? Cara, às vezes não. Às vezes é um processo mais longo, depende de cada pessoa.
Mas se tu te chegar ao Pai, tu buscar Ele com toda a intensidade, certamente vai ser mais rápido. Tudo vai acontecer conforme os planos dele. E com certeza os planos dele são maravilhosos. Rodrigão, última dica pro pessoal pra gente encerrar o vídeo. Não negligencie a sua vida com o Espírito Santo, com Deus. Não negocie com o pecado. Porque realmente o pecado, ele parece atrativo para os olhos. Parece que realmente é algo que vai agradar o nosso coração, mas não é isca de Satanás. Busca ao Senhor de todo o teu coração, mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis, Ele está no controle, Ele está no barco, e convide Ele, né, a sentar à mesa sempre, né, para que sejam momentos agradáveis, seja uma guerra leve, porque é o Senhor que luta as nossas guerras, né, então é isso. Peço perdão por estar gaguejando, porque eu sou um fleumático envergonhado, a primeira vez que eu estou na frente do celular falando. Mas que a gente venha ter mais tempo assim de estudo, de palavra, e que Deus venha ministrar nos nossos corações de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Valeu. Pessoal, essa palavra não foi... Eu peguei o Rodrigo De última hora, cara, acho que umas 2 horas a gente saiu do culto, e aí ele meteu assim, ó, cara, vamos gravar um vídeo. O Espírito Santo me ministrou que a gente tem que gravar uma palavra sobre buscar. E aí, amém. E eu fiquei, cara, eu gosto de estudar, eu gosto de papirar, eu gosto de ver alguma coisa, preparar um cronograma. Espontâneo, amém. Fomos lá comer um hamburgão e o hamburgão não desceu bem também. Eu tô assim, ó, muito nervoso, cara. Mas foi benção, cara. Tá, amém. E essa palavra tá ardendo no meu coração, só que a palavra que Deus ministrou a semana toda não é essa, é sobre o espírito de desobediência. E no culto ele falou sobre o buscai na vigília, e ele falou, convida o Rodrigo aí para vocês estarem fazendo algo diferente. Certamente eu vou usar a vida de vocês para algo novo, gerar algo diferente também nessa geração. Espero do fundo do meu coração que tenha sido ministrado. Foi uma palavra um pouco diferente das que vocês estão acostumados, mas eu creio que em todo tempo Deus é bom e Deus sempre vai fazer algo extraordinário para todo aquele que está disposto. Nós estamos aqui apenas com o coração disposto para liberar algo sobre a tua vida que Deus tem falado conosco, amém? Eu agradeço a cada um que assistiu até o final. Vamos orar só para encerrar. E que Deus abençoe a vida de cada um. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, te agradecemos, Senhor, por ter sido apenas teu instrumento e canal de bênção. Pai, viemos aqui te pedir, Senhor, que tu impacte vidas, Senhor, que tu gere algo novo na vida de cada um, que tu levante através da vida deles uma verdadeira adoração, Pai. Nós profetizamos em nome de Jesus Cristo que haverá prosperidade nos lares deles, Senhor. Haverá a tua provisão do céu, Senhor amado, que tu, Senhor, vai ser sempre o rei da vida deles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que portas de emprego sejam abertas, Senhor. Que famílias sejam restauradas, Senhor. Que ministérios sejam reavivados, Senhor amado. E que o teu santo nome sempre seja engrandecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, uma ótima semana. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Graça e paz. Tchau.